Oi, gente, vamos para o nosso 8º dia com a nossa mulher virtuosa e hoje nós vamos falar sobre o versículo 18 de Provérbios 31. Então, aqui no versículo 18, começando pela King James, ele diz o seguinte: administra com sabedoria e seus negócios produzem lucro, mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga. Na nova tradução, na linguagem de hoje, está dizendo da seguinte forma: conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Na nova versão internacional, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite toda. Não, durante a noite, não é a noite toda, gente, ela dorme. É, durante a noite só, desculpa. E na mensagem, ele fala que compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa para dar o dia por encerrado. Esse daqui eu acabei falando no de ontem. Lembra que eu tinha ficado um pouco confusa com a mensagem? Mas na verdade é o de hoje, desculpa, gente. Mas então, quando a gente analisa sobre essas 4 diferentes traduções, né, essas 4 diferentes linguagens, a gente consegue perceber que ela é uma boa administradora, ela é uma boa empresária. Mas o mais importante não é sobre ela como profissional, mas é que ela entende o valor que o trabalho que ela faz tem. Então eu acho que isso me chamou muita atenção, porque ela entende o valor do seu trabalho. E isso está falando na nova tradução na linguagem de hoje. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Por que isso me chamou a atenção? Porque a gente vive em uma cultura e uma época que muito se fala sobre síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Na minha época de Instagram eu até fiz posts sobre isso, já gravei vídeos sobre isso. Que é quando você não consegue reconhecer o seu valor como profissional, você acha que você não é tudo aquilo que as pessoas pensam, você acha que você não tá ocupando aquele cargo porque você realmente pode ocupar aquele cargo. Aí, quando tem essa síndrome do impostor, é aquele negócio de você sempre ter a sensação: alguém vai descobrir que eu não sou boa o suficiente, alguém vai descobrir que eu não sei fazer isso, alguém vai descobrir que, nossa, eu não dou conta como eles pensam que eu dou. Essa é a síndrome do impostor. E é uma questão que acomete homens e mulheres, mas acomete muito mais mulheres do que homens. A gente sempre acaba achando que a gente tem uma incapacidade de reconhecer o nosso valor como profissional, e não só como profissional, mas como mulher, como pessoa. Em todas as áreas da nossa vida, as mulheres acabam tendo mais dificuldade de reconhecer o seu próprio valor. Então isso me chamou isso me chama atenção porque mostra que a mulher virtuosa não sofria disso. Ela sabia sim reconhecer o seu valor, ela sabia sim que ela era boa e não era uma falsa modéstia. Muitas vezes a gente não quer falar que é bom porque, não quero ficar falando, mas às vezes a gente é bom mesmo. E tá tudo bem a gente ser bom, a gente se destacar em alguma área, isso é ótimo. Então, a mulher virtuosa, ela não sofria disso, ela não tinha medo, ela não tinha problema em reconhecer que ela era boa e ela não tinha medo de reconhecer isso perante as outras pessoas também. E uma outra coisa que chama muito atenção nesse versículo é que em todos eles aborda o fato de que ela fica acordada até mais tarde para trabalhar e isso não é um problema. Ela fica acordada até mais tarde para realizar as suas tarefas e a sua lâmpada não se apaga, né? Eu até coloquei aqui que mesmo de noite ela não deixa a preguiça dominar ela. E uma coisa que é curiosa, naquela época não tinha Netflix, né? Então a mulher virtuosa, né, não ficava no sofá assistindo Netflix à noite. E eu admito que essa sim uma das minhas fraquezas, porque eu acordo super cedo, eu sou super ativa das 5 da manhã até às 5 da tarde,
Mas, gente, das 5 da tarde, eu só quero ficar sentada no sofá assistindo uma TVzinha e tá tudo bem pra mim. Tipo, ai, Netflix e YouTube. E é errado, né? Porque nesse horário que eu tenho livre, eu poderia, né, estudar mais a Bíblia, eu poderia fazer coisas para o reino de Deus, eu poderia estudar, eu poderia fazer várias outras coisas que eu não tô fazendo, né? Não é um exemplo, mas é só pra expor pra vocês que cada mulher vai ter a sua fraqueza. Eu aposto que no dia que eu falei lá de acordar cedo, teve um monte de gente que deve ter pensado, poxa, mas pra mim é difícil acordar cedo. Enquanto pra mim é difícil permanecer acordada até mais tarde. Então é uma fraqueza que eu tenho. E lembrar, né, que o nosso dia ele tem 24 horas, dá pra gente fazer muita coisa, né? Quais são as coisas que a gente tá te dando, né, deixando de lado por falar que a gente não tem tempo, mas na verdade a gente não tá dando a devida prioridade. Então a gente tem que lembrar disso. Bom, gente, mas eu acho que o ponto alto não é nem essa questão de dia, de noite, que hora que você vai ficar acordada, mas é você saber o seu valor, né? Você reconhecer o seu trabalho, você ter sabedoria diante das coisas que você tem, né? Quando a gente tem sabedoria e quando a gente entrega os nossos planos para Deus, os nossos negócios vão produzir lucro, os nossos bens vão ser lucrativos, né? Então eu acho que a gente tem que sempre lembrar que o nosso valor não vem de nós mesmas, o nosso valor vem do Senhor, Ele que depositou isso em nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, mais um dia que nós podemos estar aqui reunidos, que essa palavra continue impactando a vida das pessoas que assistirem esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa cada dia mais revelar aos nossos corações o valor de quem nós somos, o valor das mulheres que nós somos em Ti, Senhor, que o Senhor possa revelar a nossa verdadeira identidade, que a gente seja capaz, assim, de reconhecer que nós somos boas, que nós somos boas trabalhadoras, boas mães, boas filhas, boas servas do Senhor, e reconhecer, acima de tudo, que essa valorização, né, esse ser bom, não provém da nossa própria força, mas vem diretamente de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor. Que nós, como mulheres, nós possamos cada vez mais conseguir administrar o nosso tempo, planejar o nosso dia, nossa rotina, que a gente consiga nos livrar de toda e qualquer distração que esteja nos impedindo de fluir nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, e que a cada dia mais a gente consiga submeter as nossas vidas, os nossos planos, os nossos sonhos a Ti, para que o Senhor abençoe tudo que seja feito conforme a Tua vontade, Senhor. Que não seja sobre o que nós queremos, mas o propósito que o Senhor tem para cumprir através das nossas vidas, Senhor. Eu te peço que toda síndrome do impostor caia por terra, que essas mulheres elas possam reconhecer o seu valor e reconhecer o quanto elas são boas, o quanto elas são capazes em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Amém. Amanhã a gente tem aqui o versículo 9. E continuem, né, compartilhando aí com as amigas que fazem sentido, com outras mulheres, com, né, outras mulheres que precisam ser encorajadas, né? Que cada vez mais nós possamos encorajar umas às outras, porque é isso que precisa aí entre nós, mulheres cristãs, que umas apoiem e encorajam umas às outras. Um beijo e até amanhã.